Olá, concursando do INSS, que vai acontecer as provas em maio de 2016. E aqueles que já vão passar, eu quero dar dicas importantíssimas sobre o Código de Ética, sobre a ética no serviço público da lei. Já falei anteriormente, vai cair aqui, olha, ética, esse edital 14213, ética no serviço público, manda estudar a lei 11.7194 e o decreto, manda estudar o decreto 11.7194 e o decreto 6029 de 2007. Só que esses dois decretos, o primeiro deles, o 1171 de 94, ele sugere alguns artigos, e eu já falei do artigo 37 e 84 da Constituição Federal e dos artigos 116 e 117 da Lei 812 de 90, e agora eu vou falar nesse vídeo, rapidamente, só os tópicos importantes, os artigos 10, 11 e 12 da Lei 8429 de 1992. Então vamos que vamos, sem perda de tempo, quero você passando. Esta lei 8429 de 2 de junho de 92 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências. Então, dos atos de improbidade administrativa, quero dar uma pincelada nisso aqui. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E aí? Se perguntar lá, vai que cai na língua portuguesa lá, sei lá, a banca pode ser louca. É igual bunda de neném e cabeça de juiz. Ninguém sabe o que vai dar. Certo? O que vai acontecer. Então, erário, só para facilitar para você, é um substantivo masculino, conjunto de recursos financeiros públicos, os dinheiros e bens do Estado, Tesouro, Fazenda. Eu coloquei fazenda ali, mas é fazenda. Bom, então, dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao Tesouro Nacional, ao dinheiro público, aos cofres públicos, às fazenda pública e etc, e etc. Tudo que você e eu pagamos de impostos, então, os atos de improbidade administrativa são julgados pela Lei 8429/92, baseado no Código de Ética 1171 de 90. Vamos ler os artigos 10, 11 e 2. O artigo 10, vou só ler. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, ou seja, ao Tesouro Nacional, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa, dolosa com a intenção, culposa sem a intenção, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento, é isso mesmo, uma palavra difícil, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, facilitar ou concorrer a qualquer forma de incorporação ao patrimônio particular, não pode. Permitir ou concorrer para que qualquer pessoa física ou jurídica privada utilize bens. Doar às pessoa física ou jurídica, bem como a ente despersonalizado, ainda que fins educativos, etc. Bens, rendas, você não pode doar nada para ninguém do patrimônio do INSS. Um mouse, você se enquadra nisso aqui. Você está fora da ética. Permitir ou facilitar a alienação, não pode. Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação. Realizar a operação financeira sem observância dos legais. Conceder benefício administrativo ou fiscal. Eu vou dar só pincelada, que eu vou parar mesmo aqui no 12º. Frustrar a licitude de processo licitatório. Tem gente que dificulta o negócio. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas. Agir negligencialmente na arrecadação de tributo ou renda. Liberar a verba pública sem a estrita observância. Pronto. O inciso 12 desse artigo 10 da Lei 8429, que nós estamos estudando, de 1992, que fala do Código de Ética do Servidor Público. Pode cair isso? Bom, vai lá, cai uma pegadinha assim. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Aí cai uma pegadinha assim na prova. A banca faz assim. É permitido ao servidor do INSS facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça
licitamente. Aí não vem a palavra enriqueça. Permitir ou facilitar que qualquer concorra à licitação pública. Certo ou errado? Errado. Não pode permitir. Não pode. Isso é antiético e imoral. Você não pode fazer isso nem para si. E infelizmente é o que mais acontece em Brasília. Bom, ao 14. Celebrar contrato ou instrumento que tenha objetivo a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades da lei. Celebrar contrato de rateio de consórcio público suficiente, prévia dotação orçamentária. Não pode fazer a coisa sem ter o dinheiro já liberado em caixa. Vamos lá. Vamos passar para o próximo aqui. Facilitar ou concorrer, qualquer forma de incorporação. 17. Permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens. Celebrar parcerias ou administração pública. Agir negligencientemente. Mais o quê? Liberar recursos de parcerias firmadas. E 21º, liberar recursos de parcerias firmadas. Então, o artigo 10, ele fala de constitui ato de improbidade administrativa. O 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública. Omissão que viola os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade às instituições. Então, enquanto que o 10 fala, olha o 10, cadê o 10? O 10 está aqui. Enquanto que o 10 fala ação, omissão dolosa, ou seja, de propósito, ou sem intenção, talvez, o segundo, o 11º, princípio da administração pública, que viola os direitos. Então, a pessoa não fez doloso e nem sem intenção, mas por desconhecimento da lei, ele agiu incorretamente, ele será punido por isso. O inciso 3, revelar, olha pra você ver, você vai bater um papo com o seu colega, o seu vizinho, aí você revela fato ou circunstância que tenha ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Aí você revela e isso toma proporções que cai na boca dos seus superiores e aí vai fazer investigação, foi você. Então, é um ato de improbidade administrativa, você foi antiético e imoral e ilegal e etc., será demitido do tão sonhado R$5.000 mensais que você irá ganhar e com o aumento vai para uns 5.000 e tantos. 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro antes da respectiva divulgação oficial teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Que é esse item, esse inciso 7 do artigo 11 da Lei 8429 de 1992? Essa lei foi criada pelo nosso ex-presidente Fernando Collor de Mello. No ano de 1990, ele fez essa lei porque aconteceu em 90. Se foi ele ou Itamar Franco, agora me fugiu a memória. Mas deve ter sido por ele, que ele foi cassado depois de 2 anos do seu mandato. Os seus ministros tinham parceria com alguns bancos privados e quando ele veio e cortou a caderneta de poupança, bloqueou os bens e fez aquela arruaça toda que muitas pessoas ficaram revoltadas com ele, mas a intenção era pegar os peixes grandes, aquilo que pregava na sua campanha eleitoral, né, no seu plano de governo, nos seus discursos. Ele dizia: é a caça aos marajás, meu povo. Então, aí não tinha essa lei, não tinha esse inciso 7. O que aconteceu? Os seus ministros revelaram para o Banco Rural e entre outros bancos que ele iria cortar. Aí o que os bancos fizeram? Os chegados dos ministros fizeram? Foram lá e tiraram o dinheiro antecipadamente. Então isso não foi um ato de improbidade administrativa, eles não foram caçados junto com o Collor, porque não existia esta lei no início de 1990, no dia 1º do seu governo, quando ele cortou a poupança, bloqueou os bens deste país. Certo? É só isso que eu quero falar do artigo 11. E por fim, o artigo 12, vou só dar uma pincelada. Das penas. Então, se alguém age com improbidade administrativa, com intenção ou sem intenção, no artigo 10,
ou se ele, por desconhecer a lei, faz alguma coisa louca, revela coisas que não deveria revelar, tem as penas. Artigo 12. Independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade administrativa sujeito às combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ou seja, acumuladas de acordo com a gravidade do fato. E esta redação foi dada pela Lei 12.190 de 2009. Piorou o trem mais ainda para os políticos e para os agentes políticos, para os agentes públicos e por aqueles que estão estagiando ou que estão em estágio probatório, enfim, ou que estão fazendo parte do INSS, que é o nosso caso. Inciso 1. Na hipótese do artigo 9, nós não vamos falar, né, que é antes do 10, perda dos bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio. 2. Na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, como estão aí fazendo. E se o nosso ex-presidente Lula tiver realmente recebido favores, olha, durante ou do seu mandato, ele tiver recebido os valores durante os 8 anos, bens, presentes, que acrescentem ilicitamente o seu patrimônio público, ele terá que ter um ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer a essa circunstância perda da função pública, no caso já não tem mais função pública. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver perda da função pública. Também, olha só. Então, qualquer um dos 3 artigos, 9, 10 e 11, estudamos apenas o 10 e o 11, ele terá perda dos bens e ainda, independente de ações civis, independente de ações, é o caput do artigo 12, independente de ações penais, civis e administrativas previstas, independente das sanções, ele já perde os seus bens. Suspensão dos direitos políticos, como aconteceu, por exemplo, na cidade de Ipatinga, dos ex-prefeitos Francisco Carlos Chico Ferramenta Delfino e Sebastião de Barros Quintão. Perda dos mandatos de 3 a 5 anos, foram condenados pela justiça, além de pagamento de multa civil em até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber bens ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas da qual seja monetário pelo prazo de 3 anos. Então, tá vendo? Esses dois se lascaram. Como eles são muito ricos, não fizeram diferença no seu bolso. De repente tem empresas, não estou dizendo que eles têm. De repente pode ser que tenham empresas em nome de terceiros e laranja, como não só eles ou outros podem estar fazendo no nosso país, como tem vários políticos que são detentores de rádios. Já viu? Eles criaram aí, tem rádio comercial e rádio comunitária. Mas criaram a rádio educativa, que para ser uma rádio comercial e para colocar os laranjas que eles quiserem. Bom, pessoal, isso aí sobre a ética na administração pública, que vai cair no nosso concurso, ética no serviço público. Estudamos apenas nem a lei 11.71/94 ainda, e nem a lei, nem o decreto 11.71/94, nem o decreto 6029 de 2007, que estão sendo exigidos no edital. Quantas perguntas? 1, 2, 10? Não sei. São 50 perguntas para esta primeira prova de conhecimentos básicos. Bom, então, é importante você ter esse conhecimento. Se você gostou dessa explanação nossa, não esqueça de inscrever-se no nosso canal youtube.com/microevolution, de também comentar aqui embaixo, indicá-lo e favoritar esse vídeo para que outras pessoas o localizem, como vários vídeos nós temos aí. Certo, pessoal? Obrigado pela sua audiência. Se você tiver gostado, nós vamos entrar agora em questão do Código de Ética que está exigindo ali. Decreto 11.71 de 22 de junho de 1994. É a próxima videoaula para a gente falar sobre isso. Próximo. Obrigado, pessoal. Valeu. Valclédson de Paula agradece demais se você gostou. Se não gostou, por favor, comente para a gente melhorar nosso trabalho. Não negative esse vídeo. Ajuda a gente aí. Valeu, pessoal. Do pão de cada dia da nossa família depende de você não negativar o vídeo e sim favoritá-lo e curti-lo. Valeu. Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.